Olá, meu nome é Braulio Santos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer esse episódio com base no livro que eu escrevi. Eu fui coautor de um livro chamado As Qualidades de um Grande Líder. Tá aqui, ó, As Qualidades de um Grande Líder. Talvez você tá vendo esse vídeo por coincidência, por acaso, alguém te enviou. Quero te perguntar o seguinte: você é um líder? Braulio, eu não sou um líder. Deixa eu te afirmar uma coisa muito importante. Sim, você é um líder. Braulio, mas eu não sou dono de empresa, eu não sou empresário, eu não sou empreendedor. Esse é um grande sabotador que nós temos. Achar que não lideramos. Afinal de contas, você está no teatro mais importante que se chama vida, e nós não temos ensaio, nós não ensaiamos e retornamos para esse teatro. Ele é definitivo. Você deve tomar o papel, o posicionamento de ser, sim, protagonista da sua própria história. Então, sim, você é líder de si mesmo. Ou, se não é, deveria ser, a partir de agora. Então, esse é um vídeo de provocação. É te convocar a realmente ser protagonista, fazer a diferença, ser a diferença, para que então você consiga bater no peito e falar: olha, eu sou o principal ator dessa que é a maior e mais brilhante jornada que alguém pode trilhar. Chama-se vida. Pense, nesse momento tem pessoas que não têm mais a oportunidade que você tem. E agora você vai ter uma decisão de se posicionar. E eu quero te ajudar, contribuir, para te entregar alguns segredos que estão aqui nesse livro que eu escrevi, como algumas chaves e que podem te ajudar. A primeira chave para que você possa ser um líder do futuro, líder de excelência, é ser criativo. Mas eu quero te falar o seguinte, eu quero ler uma frase antes. Diz assim, ó: a essência da liderança é a capacidade de mobilizar as pessoas na direção de uma aspiração, de um objetivo comum, trazendo significado para a vida delas. Ou seja, o líder do futuro, o líder do agora, é aquele que mobiliza, aquele que se esmera, aquele que realmente faz a coisa acontecer para um objetivo, mas principalmente mobilizando trabalhadores, pessoas para esse objetivo comum a todos, que abraçaram essa ideia. Percebe isso? Então, a primeira grande chave é você ser criativo. Seja criativo. Desafie continuamente em você. Ou seja você o seu próprio provocador. Ou seja, desafie continuamente você e na sua equipe com um processo de resolução de problemas e tomada de decisões. Isso é muito importante. Ou seja, estimule a cada momento isso. Tomada de decisão para a resolução de conflitos. A primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte: o que não sabemos que não sabemos? Braulio, essa pergunta é um tanto filosófica e emblemática. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o que você não sabe que você não sabe? Talvez a resposta vai te levar para um próximo nível, porque você só está onde você está justamente pelo conhecimento que você tem hoje. Para você chegar no próximo nível, é possível que você deva acumular ou saber outro tipo de competências, ou seja, um acúmulo de saberes, de conhecimentos, para que você possa trilhar para o próximo nível. Porque se você soubesse, você já estava lá. Faz sentido isso? Então, a pergunta é: o que você não sabe que você não sabe? Percebe? A segunda é: o que achamos que sabemos, mas na realidade não sabemos? É muito comum que o líder fale assim: eu já sei,
mas na verdade ele acha que sabe. Às vezes a equipe não sabe. Às vezes o conjunto não sabe. E às vezes o objetivo é comum a todos, só que todos devem saber os processos, a execução e o conhecimento pleno de cada função. Senão você vai sabotar o resultado justamente porque você não sabe e a equipe também não sabe. Incentive sua equipe de exercitar formas diferentes de resolver problemas. Questione os prós e os contras de cada forma e de cada decisão tomada. Acompanhe o resultado final. Permita que a equipe expanda a sua percepção, a percepção que eu digo aqui de realidade, em tomar melhores decisões. Ou seja, delegue mais. Delegue e acompanha, faça o follow-up, delegue, acompanha e perceba. Ou seja, crie maturidade na equipe, porque a todo instante que o líder ficar preso, agarrado àquela função, aquele processo, e se ele não acompanhar, a todo instante ele não vai conseguir ir para a expansão do projeto e vai ficar sempre na execução. E isso vai prender e demorar a fazer com que você evolua, expandindo o teu negócio, o teu projeto. Entende? Então, seja criativo. Segundo, crie empatia. Desenvolva o relacionamento com a sua equipe. Não como executivo, como gerente, como gestor, não. Mas como pessoa. Escute cada colaborador. Olhe nos olhos enquanto conversa com cada um. Fale com o seu lado humano. Carl Jung, um grande psicólogo, ele vai falar uma coisa muito interessante. Conheça todas as abordagens, tenha ferramentas, seja realmente muito competente em conhecer a psicologia. Mas quando você tratar com uma alma, seja apenas uma alma. Ou seja, tenha empatia, mergulhe fundo naquele que é talvez um sabotador, uma prisão, uma dor daquela alma, e você vai conseguir se conectar com essa pessoa. Percebe? Então, que isso seja realmente importante para você. Desenvolva a capacidade de lidar com emoções não como uma ameaça ou crítica a você ou a qualquer membro da sua equipe diretamente, mas como a expressão de sentimentos que podem representar oportunidades de crescimento individual para a equipe. Evite conflitos na equipe. Então tenha empatia. Entenda que você pode evoluir junto com a sua equipe. Quando você tem o quê? Um comportamento empático, um comportamento humano, acolhedor. Faz sentido isso? Bom, terceiro ponto, pratique a comunicação eficiente. Vai ajudar nós entendermos aqui a criação da empatia também. Então, pratique a comunicação eficiente. Elimine da sua comunicação com a equipe termos pejorativos, interpretativos, paternalistas ou jargões corporativos que tiram a naturalidade da comunicação. Converse com a sua equipe. Transmita mensagens utilizando histórias ou situações simples, mas que transmitam conteúdo. Conecte-se com sua equipe. Baseie suas histórias e mensagens em co-criatividade, evolução pessoal e profissional, desejo de realização. Assim você cria espaço para que os membros da sua equipe possam realizar o seu melhor. Ou seja, gestos, palavras, apelidos, uma comunicação deturpada, bem como brincadeiras. Hoje temos muitos, infelizmente, momentos que dentro do ambiente profissional podem ser deturpados, podem surgir ranhuras. Então é fundamental que você tenha o quê? Uma comunicação eficiente, porque as pessoas são dotadas de emoções, sensações, percepções, e isso pode causar feridas, mesmo que de maneira direta, indireta, ou seja, consciente ou inconsciente. Então você às vezes fala uma coisa, coloca alguma coisa no WhatsApp, faz alguma coisa sem querer, com o melhor dos motivos, a melhor das intenções, só que sem querer, a outra parte acaba ficando ferida. Isso faz parte da maioria das empresas, né? E é muito importante nós termos esse zelo, esse cuidado de sermos profissionais, com uma comunicação assertiva, polida, eficaz, eficiente. Entende?
Vamos lá. Aprecie a incerteza. É o quarto ponto aqui. Muitas vezes a incerteza é percebida de forma negativa. O fato é que a incerteza no campo de oportunidades é enorme, pois tudo é possível. Incentive as pessoas a aceitarem as coisas como elas são. Ou seja, gratitude. É o agradecimento. É a gratidão, mas com atitude plena e real. Entende? Então, ajude as pessoas a entenderem que isso é importante, ou seja, as coisas são como elas são, mesmo quando existirem o quê? Incertezas, medos, dificuldades, adversidades, separando o quê? Os fatos das emoções. Ou seja, o que está no meu controle? O que eu posso mudar? E o que eu não posso mudar? O que eu posso olhar aqui e falar assim, isso aqui eu vou fazer diferente. Isso aqui não, isso aqui, cara, eu não consigo mudar. Então você precisa olhar o que é um fato racional e o que é a subjetividade que você não tem controle e que você não pode mudar. É o outro, ou seja, o outro interfere em quem você é, em o que você vai fazer ou não. Então o outro está interferindo e eu não consigo controlar a minha emoção por conta disso. Então você precisa pensar em relação a isso e principalmente nos membros da sua equipe, ok? Reforce a compreensão de que a combinação de incertezas e desejos cria um ambiente para a transformação produtiva, ou seja, ambicionar coisas boas, novas, melhores e maiores, ok? Quando a situação não estiver clara, pratique a análise de várias possibilidades e busque conduzir a equipe para a solução mais adequada e alinhada com objetivos e, claro, aceitos pelo membro ou pelos membros, pela equipe. Obtenha comprometimento da equipe. Um objetivo grande, já dizia o grande filósofo, um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Agora, um sonho que se sonha junto é um sonho que realmente tende a acontecer. Afinal de contas, sonho sem ação é ilusão. Agora, sonho mais ação é igual a realização. Portanto, seja criativo, crie, tenha empatia, pratique a comunicação eficiente e aprecie a incerteza. Os grandes e maiores nomes do mundo, com certeza, aproveitaram oportunidade em meio às adversidades, às desconfianças, às dúvidas, ao medo e à própria insegurança. O fato de você não ter a resposta não significa que você está no caminho errado. Às vezes a falta de respostas vai fazer com que você as encontre de uma maneira muito mais robusta, vibrante. Então é fundamental que você tenha essa consciência, ok? Então esse é um vídeo que eu vou colocar aqui no meu canal e agradecer a todos que porventura comentam, divulgam e que também dizem pra gente, dá o feedback para que a gente possa evoluir, melhorar e ser a cada instante um canal, um agente de transformação na vida de cada um de vocês, ok? Então, um beijo no coração e vamos fazer a diferença nessa geração.